E se eu te dissesse que a ciência não está destruindo a ideia de Deus, mas na verdade lentamente nos levando diretamente à sua porta, durante séculos a ciência e a religião foram retratadas como inimigas mortais, travadas em uma batalha pela verdade suprema. De um lado, você tem evidências empíricas e razão. Do outro, fé e revelação. Parece um jogo de soma zero, certo? Escolha um lado. Mas e se toda essa estrutura estiver errada? E se estivermos à beira de um novo entendimento, onde essas duas grandes buscas pelo conhecimento não são inimigas, mas parceiras na descoberta dos segredos mais profundos da existência? Vamos viajar no tempo. Durante a maior parte da história humana, o mundo estava cheio de mistério, e a religião fornecia as respostas. O nascer do sol, a mudança das estações, a própria vida a menos. Tudo isso eram atos do divino. Então veio a Revolução Científica. Galileu, Newton e Darwin começaram a explicar o mundo através de leis naturais. O universo se tornou uma máquina de relógio gigante e previsível. Parecia que com tempo suficiente a ciência explicaria tudo, não deixando espaço para Deus. O mistério estava diminuindo, e com ele, a necessidade de fé. Essa tem sido a história dominante nos últimos séculos. Mas algo fascinante vem acontecendo no último século. À medida que nossos instrumentos científicos se tornaram mais poderosos, perscrutando mais fundo o cosmos e o reino quântico, o mistério não desapareceu. Na verdade, tornou-se profundamente mais estranho e profundo do que jamais poderíamos ter imaginado. Considere o Big Bang, a ideia de que todo o nosso universo, todo o espaço, tempo, matéria e energia surgiu de um único ponto de densidade infinita para dizer o mínimo, estonteante. Antes daquele momento, não havia nada menos nem mesmo o tempo. A ciência nos levou à beira da criação, a um ponto que soa notavelmente semelhante ao antigo conceito religioso de criação a partir do nada. Isso não prova nada, é claro, mas é uma convergência impressionante. Depois há o problema do ajuste fino. Os físicos descobriram que as constantes fundamentais da natureza, menos como a força da gravidade ou a carga de um elétron menos, estão equilibradas no fio da navalha. Se algum desses valores fosse um pouquinho diferente, a vida como a conhecemos e de fato qualquer tipo de estrutura complexa seria impossível. O universo parece ser primorosamente ajustado para a existência. Por quê? Alguns cientistas propõem um multiverso, onde nosso universo é apenas um de inúmeros outros com leis diferentes. Mas essa é uma teoria nascida da fé, não testável por definição. Outros veem isso como um indício de uma inteligência subjacente, um propósito. Então, mergulhamos no bizarro mundo da mecânica quântica. É aqui que a realidade realmente começa a se desfazer. Aprendemos que as partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, até serem observadas. O próprio ato de olhar para algo parece transformá-lo de uma onda de possibilidades em uma realidade concreta. Isso levanta o efeito do observador, um quebra-cabeça que confundiu as maiores mentes. Quem ou que é um observador? A própria consciência desempenha um papel fundamental na criação da realidade? Essa ideia, antes relegada aos místicos, é agora um tópico legítimo de debate entre os físicos. O mundo sólido e objetivo que pensávamos conhecer se dissolve em um mar de potencial influenciado pela observação. Isso sugere que a consciência pode não ser apenas um subproduto aleatório da química cerebral, mas algo tecido na própria estrutura do cosmos. Muitos dos gigantes que fundaram a física moderna não eram materialistas arrogantes. Eles eram humildes diante da grandeza do universo. Albert Einstein disse que queria conhecer os pensamentos de Deus. Niels Bohr, um pioneiro da teoria quântica, via a ciência e a espiritualidade como formas complementares de entender a realidade. Max Planck, o pai da física quântica, afirmou que a ciência não pode resolver o mistério último da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que estamos tentando resolver. Eles entenderam que, à medida que o círculo de nosso conhecimento se expande, também se expande a margem de nossa ignorância. Eles viram um universo cheio não de fatos frios e concretos, mas de um mistério profundo e inspirador. Então, talvez a questão final não seja ciência ou religião. Talvez seja
que eles podem revelar juntos. A ciência nos dá o como, os mecanismos e leis intrincados que governam o cosmos, mas ela luta com o porquê. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis da física são como são? Por que experimentamos consciência, amor e beleza? Essas são as questões com as quais a religião e a filosofia têm se debatido por milênios. Talvez a ciência não esteja eliminando o mistério, talvez esteja apenas nos dando uma linguagem mais sofisticada para descrevê-lo. Está revelando um universo que é muito mais inteligente, mais interconectado e mais misterioso do que jamais ousamos acreditar. E nesse vasto, profundo e belo mistério, talvez possamos descobrir que os caminhos da ciência e da espiritualidade finalmente se encontram. Obrigado por assistir. Se isso despertou novos pensamentos, não deixe de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos nas maiores questões.